Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja CI em Blumenau. Agora você vai assistir uma palavra que pode transformar a sua vida. Eu quero convidar você a identificar alguém que você conhece, que precisa ouvir essa mensagem, e você envie essa mensagem para ela para que ela seja abençoada. Gostaria muito que você conhecesse as redes sociais da nossa igreja para conhecer um pouco mais dos projetos sociais que trabalhamos e você possa ficar por dentro de tudo que acontece aqui no CI em Blumenau. Deus abençoe e fique agora com a palavra. Eu preciso morrer para o pecado. Você pode falar isso para alguém do seu lado assim: ei, eu preciso morrer para o pecado. Fala. Não fala para que a pessoa tem que morrer, não. Fala que você tem que morrer. Eu preciso morrer para o pecado. Fala assim para essa pessoa: eu preciso morrer. De uma vez por todas. Sabe por quê? O nosso problema é que a gente é igual o vilão de filme de super-herói, né? O super-herói morre, o vilão derruba um prédio em cima. Aí o super-herói vira assim as costas, ele sai com a mão assim, ó, eu voltarei, né? Aí ele derruba tudo, aí volta o segundo filme e nunca acaba a saga porque o super-herói nunca destrói de fato esse inimigo. Mas hoje, em nome de Jesus, nós vamos jogar uma ogiva nuclear nesse inimigozinho que está aqui dentro, né? Que precisa morrer de uma vez por todas. Hoje é dia de velório, tá bom, gente? Eita, glória. Aí fala para alguém assim, ó, ei, tu vai morrer hoje. Fala assim, eita, ó, é coragem, hein? Fala assim, eita, hoje tu vai morrer, hein? É assim, gente. Hoje tá assim o negócio. Hoje eu vim pregar com raiva. Sabe quando eu vim pregar com raiva? O Lucas que gosta. Pô, pastor, eu adoro quando tu vem pregar com raiva. Eu falei, é hoje que eu tô com raiva, então, raiva do pecado. Vamos lá. Colossenses 3, do 5 ao 7. Olha aqui em cima aqui para você não se confundir. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e cobiça, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. 7. As quais vocês praticaram. Ah, ainda bem que era no passado, né, gente? Não é hoje, né? Hoje está todo mundo obediente. Tem gente obediente aí, amém? Oh, meu Deus, é uma santidade em nós assim incrível, né? As quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Então está falando aqui muito claro, né, gente? Façam morrer todas as coisas, né, que estão em nós ligadas ao pecado. O Evangelho, gente, ele é uma boa notícia de salvação. Mas, ao mesmo passo que está trazendo essa boa notícia de salvar-nos de uma situação de decadência eterna, que é a condenação do pecado na nossa vida, é uma boa notícia, lógico que é uma boa notícia, porém, ela também traz a nós a luz da verdade sobre nós. Se alguém vai ser salvo é porque ela estava em uma situação complicada. E essa situação complicada se chama eu e você numa vida de pecado. O Evangelho é a verdade sobre nós. Sobre quem éramos, pecadores, presos, escravos do pecado, condenados eternamente. Essa é a verdade sobre nós. Então o Evangelho, ele traz isso. E qual é a outra verdade do Evangelho? Somos salvos, remidos, não pelos nossos esforços físicos e nem pela nossa capacidade de nos salvar, mas somos salvos porque Deus nos amou de uma forma tão extraordinária que enviou o seu Filho para nos salvar. E todo aquele que crê vai ser salvo em Jesus. Você pode aplaudir Jesus por essa notícia boa? Então a gente não pode esconder os dois lados do Evangelho, que é da salvação, que é o primeiro lado, e o segundo lado da transformação. Quando a gente se decide, né? Eu me decido a me batizar, eu estou decidido a participar do batismo em águas. O que é o batismo em água, gente? É um ato público de fé e de entrega a Deus da nossa vida, aceitando uma mudança
e querendo sepultar essa vida que eu vivo para vir uma nova vida em Jesus. E para que todos saibam que eu quero viver essa nova vida. Então, quando eu vou para o batismo, eu entro na água, a linha d'água, quando eu entro e fico totalmente submerso, é como se eu estivesse sendo sepultado mesmo na terra. Como se tivesse um buraco e a terra viesse toda sobre mim. A água está me cobrindo. Eu estou dentro da sepultura. Morri. Como a palavra diz, todos aqueles que morrem em Cristo Jesus também serão ressuscitados com Ele em glória. Então, quando saímos da água, estamos ressurgindo com Jesus. Então, publicamente, estou dizendo, cara, o que eu era está morto. É uma escolha, eu não quero viver mais esse formato de vida. E de onde vem tudo isso? O Evangelho trouxe. Então, é público porque é a verdade. Na cara de todos, todo mundo. Simples assim, nós éramos pecadores. E como João Batista falava, né, e quando ele estava pregando, a palavra diz que soldados, pessoas até religiosas ali, sábios, perguntavam, e aí, João, o que a gente faz? Eu estou nesse... Esse tópico da sua palavra pegou em mim, o que eu faço? Ele se arrepende, muda seu estilo de vida, seja batizado, morre agora e vai viver uma vida nova. Então, existe esse apelo da palavra do Senhor para nossas vidas, de uma vida voltada ao Senhor, enfraquecida na carne. E nós vamos explicar tudo isso aqui hoje. Porque a nossa natureza é caída. A nossa natureza é natural nós cairmos. Essa tendência ao que é errado é natural da nossa carne. Você que já teve filho pequeno, você sabe que é verdade o que eu vou dizer. Que tem os nossos filhos pequenininhos, eles fazem coisas erradas que você e eu nunca ensinamos. Então, olha, eu nunca ensinei esse menino a fazer isso. Quem que ensinou? A natureza dele. A tendência dele de errar já veio no pacote, no combo. Já veio no chip. A gente herdou isso da natureza caída do homem. E isso já está em nós, está impresso, faz parte da nossa vida. Então a nossa tendência é sempre cair. Por isso que a gente precisa fazer uma escolha radical. Eu tenho orado ao Senhor, eu tenho feito um pedido ao Senhor sobre a nossa comunidade de fé, sobre a nossa família de fé. Eu tenho pedido ao Senhor que o Senhor nos levante nessa cidade como a igreja de Atos, como a igreja primitiva, uma igreja pura, uma igreja simples, uma igreja com o poder de Deus, uma igreja com sinais de que o Espírito Santo está atuando de forma espiritual e física. Eu tenho pedido ao Senhor que eu e você possamos ser usados na rua, andando, alguém doente seja curado em nome de Jesus, a pessoa sai curada e acabou. Para que nós possamos viver, para que a gente não precise de uma liturgia ou de um momento específico para que haja cura. Mas a cura já está em mim, está em você. É só eu e você utilizarmos e acessarmos esse lugar que o Senhor já nos colocou. Quando o céu se abriu, o Espírito Santo desceu em Atos 2, a palavra não diz que o Espírito Santo voltou e o céu se fechou. O mesmo céu continua aberto e o mesmo Espírito continua aqui. Agora eu e você precisamos atuar. E eu tenho pedido isso ao Senhor. O Senhor nos usa. Mostra o seu poder através de sinais também. Porque quando o Senhor operava aqui pessoalmente, os seus sinais atraíam as pessoas para que elas conhecessem a tua palavra. Algumas curas aconteceram também para impulsionar a palavra do Senhor. Porque as pessoas viam. Um exemplo, Lázaro, quando morreu. Jesus poderia ter voltado enquanto ele estava doente. Mas se ele voltasse, com certeza ele iria curar. Mas as únicas pessoas que iriam ver a cura de Lázaro ia ser Marta e Maria. Mas Jesus esperou passar 4 dias. O velório, o sepultamento já tinha acontecido. Aí a palavra diz que tinha, como Betânia era perto de Jerusalém, tinha muitos amigos de Lázaro ali na casa, consolando as irmãs de Lázaro. Quando Jesus veio e curou, a palavra diz que muitas pessoas foram alcançadas pela palavra do Senhor por causa do evento do velório. Então, o milagre também é utilizado para que as pessoas sejam, assim, sabe, chamem a atenção para que as pessoas, meu Deus, olha, Deus está operando. Então, tem um pedido, mas ao mesmo tempo, gente, Deus vai operar em nós a partir do momento que nós nos posicionarmos também contra o pecado que é em nossa vida. Porque não adianta a gente viver do jeitinho que a gente está vivendo.
com a carinha de crente que a gente faz, com o jeitinho de crente que a gente faz, mas com o coração cheio de problema, com a mente toda poluída, com um monte de atitude errada, e não dá. Então a gente precisa ter uma conversa muito séria sobre o pecado. Porque às vezes a gente tem uma tendência de buscar, ir numa igreja, ir para buscar as bênçãos, para buscar proteção, para ficar tudo bem, para sentir um pouco da energia do ambiente, que é incrível, tudo que acontece, mas nós precisamos assim, como a palavra diz, examina-se, pois, o homem a si mesmo, sabe? Fazer aquele autoexame e ser sinceros e ser honestos consigo mesmo e falar assim, meu Deus, eu preciso mudar meu posicionamento durante os dias, eu preciso mudar as minhas escolhas. E aqui a palavra está tendo esse apelo, façam morrer as coisas que têm trazido o pecado em nós. Então vamos ler Romanos 7,14. Vou ler bastante versículo aqui para você entender tudo que eu estou falando. Como diria antigamente, para não ficar só nas minhas palavras, eu vou ler um versículo. Olha aqui, ó. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, sou carnal. Ó, sinceridade é bom, né? Lindo, né? Você pode falar com essa pessoa do teu lado e dizer, eu sou carnal, tá? Não se assusta comigo, não. Eu sou carnal. Ai, Jesus, tem um santo que não consegue falar, né? Eu não sou carnal, sou espiritual. Eu sou um homem, uma mulher espiritual, né? Pois eu fui vendido como escravo do pecado. Meu Deus, isso aqui é terrível, isso aqui é a nossa realidade, gente. Não entendo o que eu faço, pois eu não faço o que eu desejo, mas o que eu odeio. Agora, se não faço o que desejo, eu admito que a lei é boa, porque o que eu estou fazendo é ruim, e eu percebo que é ruim. E quando eu olho para o que eu deveria estar fazendo, é o bom, né? Então eu enxergo claramente que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não faço. Olha aqui, gente, até a pior pessoa do mundo que você conhece, por mais cruel que ela seja, por pior que ela seja, dentro dela há uma fagulha do Espírito de Deus que sabe o que não deveria estar fazendo. Você sabe, né? Quando você faz algumas coisinhas aí, aqueles pecadinhos de bolsa, semanal, assim, né? Ou uns mensal, né? Assim vai, né? Na hora, meu Deus, não era para eu estar aqui, não era para eu estar vendo isso, não era para eu ter falado isso, não era para eu responder desse jeito, não era para eu pensar isso. A gente lá dentro tem a voz da consciência, que é esse Espírito que está em nós, que Deus nos fez. Essa ligação entre Deus e nós, ela existe, gente. Pois não faço o bem que eu desejo, mas continuo praticando o mal que não desejo. Ora, se faço o que não desejo, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então encontro uma lei contra o meu desejo de fazer o bem. O mal está presente em mim. No íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus. Ó, lá dentro, eu e você somos obedientes. A gente quer fazer o certo. Quem aqui quer errar, gente? Alguém quer errar? Não, eu quero errar. Eu quero acabar com tudo. Quero pisar fundo na jaca. Eu quero acabar, virar uma bola de fogo. Ninguém quer. Todo mundo quer acertar. Todo mundo quer fazer o que é bom, o que é certo, dentro de nós. Mas quando a gente percebe, já fez um monte de coisa errada. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra o íntimo do meu ser, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que está em mim. Miserável homem que sou, quem me libertará deste corpo sujeito à morte? Volta o 23 ali. Aqui para a gente entender, gente, que existe uma lei. A lei é feita para o quê? Para governar. Então, a carne, os membros do nosso corpo, ela está debaixo dessa lei. Por isso que é muito mais fácil eu e você assistir 15 minutos de vídeo idiota no Instagram, de qualquer coisa nada a ver, do que ficar 2 minutos lendo a palavra. Por isso que é muito mais difícil eu e você sairmos daqui do culto, irmos na casa de alguém, pedir uma pizza, ficar fazendo fofoca até 00:30, do que sair daqui, vamos orar até 00:30 de joelho, vamos acabar com o nosso joelho. Duvido. Não conseguimos.
Por isso que é mais fácil. Porque o nosso corpo físico, ele respeita a lei do pecado. E quando ele está forte, quando o nosso corpo está vivo, ele vai obedecer à lei do que é ruim e acabou. E existe uma guerra. Olha ali, ó. Guerreando contra o íntimo, porque lá dentro, eu e você queríamos, a nossa alma anseia pela presença de Deus, gente. A nossa alma, ela necessita. Uma parte, se não boa parte da nossa ansiedade diária tem sido porque eu e você não temos buscado a presença de Deus, o que precisamos estar buscando. Não temos o costume de acordar, se for preciso, um pouco mais cedo, para dobrar o nosso joelho, quem sabe, e orar um pouco e falar com Deus sobre o dia que eu vou viver. Então eu já começo o dia preocupado, porque eu não consegui entregar para ninguém a minha ansiedade. Então eu já começo o dia todo atravessado. Eu não li nenhuma bússola para saber para onde eu vou, cheio de decisões difíceis para ser tomada no dia. E eu saio como um soldado sem armadura para a guerra. E por isso que os dias têm sido difíceis. Por quê? O nosso corpo físico respeita uma lei que é ruim. Ela sempre vai nos colocar no ambiente onde ela quer. E o assunto sobre o pecado só tem dois lados. Ou a gente declara guerra, ou a gente vai se sujeitar a ela. Não tem, não, mas eu sou... Não, mas tá bom, pastor, eu não vou faltar mais o culto, eu vou me envolver em tudo que tiver na igreja. Não é sobre estar envolvido. Porque quando a gente está aqui, ó, é mais difícil a gente pecar, né? Entra num ambiente que tem que, no mínimo, fingir uma santidade. No mínimo, ser educado. Só são 2 horinhas que a gente passa junto. Como a gente é quando ninguém está nos vendo? Quais são os nossos pensamentos quando estamos sozinhos? Quais são as percepções que criamos e os conceitos sobre as pessoas quando estamos sentados com alguém em outro ambiente? Quais são as palavras que saem da minha boca quando eu não preciso ser avaliado por ninguém? Então não é sobre estar num ambiente favorável para a santidade. Porque nós fomos chamados para ser luz do mundo. E não se coloca uma lâmpada onde já está claro. Você não liga a lâmpada no meio-dia, a lâmpada da sua garagem do lado de fora. Você vai ligar quando está escuro, porque existe uma necessidade de uma lâmpada acesa. E o mundo está em escuridão. Ele está necessitado de pessoas que foram enviadas nessa terra como luz do mundo e sal da terra. Existe uma necessidade para que eu e você venhamos a atuar. Estão entendendo, gente? Amém? E a gente precisa declarar guerra contra o pecado. Sabe como é que declara guerra contra o pecado? Fazendo a carne morrer. É uma escolha. É só escolher. Só escolher. É lutar contra isso, ou se a gente não lutar, a gente vai estar entregue. É fatal. E a luta contra o pecado é uma escolha que não adianta eu e você fazermos só agora. Que eu tenho certeza que 99,9% das pessoas que estão aqui na igreja hoje, depois dessa palavra, vão declarar guerra sobre o pecado. Quem vai declarar guerra sobre o pecado aqui, amém? Que bom. Mas não é só agora. Amanhã de manhã vai ter mais uma guerra. E você precisa estar disposto a lutar. Terça-feira vai ter mais uma. Quem sabe até outra. Uma de manhã e outra tarde. Só para fazer um movimento. Quem sabe na quarta também. E eu tenho certeza que na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, nós vamos chegar tudo machucado da guerra, mas nós vamos chegar aqui de novo domingo que vem vitoriosos em Jesus Cristo. Porque quem está em Cristo Jesus é mais do que vencedor. Então está vendo que é uma luta diária. Não é só agora. Não é uma decisão que você aperta o botão, pronto. Estou na guerra e acabou, não preciso fazer mais nada. É guerra 24 horas. Vamos ler 1 Coríntios 9, 26. Sendo assim, não corro. Aqui é o tipo de gente que não compra a briga à toa. Quando é para comprar a briga, é para ir para cima. Olha aqui. Eu não corro como quem corre sem alvo. A gente tem que ter um alvo. E nem luto como quem esmurra o ar. Se for para dar soco, vamos acertar
um alvo, né, gente? Agora, qual é o alvo? Olha lá. Contudo, eu esmurro quem? O irmãozinho pecador, que eu sei que está em pecado, está sentado na igreja? Eu esmurro a pessoa na rede social porque fez tal coisa, e eu vou fazer um comentário sobre a vida dela e vou acabar com a vida dela? Quem que nós temos que esmurrar? Quem? Nós mesmos. Aí que está o problema da igreja como um coletivo. Porque a igreja, por muito tempo, ela esmurrou o pecador. Mas ela estava errando, não era o outro pecador, era eu mesmo. O soco, ao invés de ir nos outros, era em nós. E a gente esquece desse detalhe. Olha que está aqui uma receita, está aqui um procedimento para eu e você seguir. Eu esmurro o meu corpo e faço dele escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha ser desqualificado. Até porque nós precisamos estar qualificados para essa obra que o Senhor deu para nós, que é de levar o Evangelho para a cidade de Blumenau. Então, eu e você que estamos aqui posicionados com o Evangelho nas mãos, precisamos lembrar que precisamos estar qualificados para essa obra. E como é estar qualificado? Esmurrando o próprio corpo todos os dias, fazendo com que esse corpo, essa lei seja quebrada em nós, que esse corpo que obedece essa lei, ele seja fraco bastante para não ter escolhas. E se a gente não esmurrar, porque a gente gosta de esmurrar os outros, né? É tão bom falar da vida dos outros, né? É tão bom falar o que o outro fez, é tão bom falar o que o outro não fez, é tão bom falar o que a igreja não está fazendo, é tão bom falar o que a pessoa não faz. Mas e nós? Eu estou distribuindo soco para tudo quanto é lado. E eu? Aí eu combinei com o pessoal da manhã, eu vou combinar com vocês. Todo mundo vai comprar um saco de bater de boxe bem grande. Bem grande assim, bota no meio da sala, imprime uma foto da sua cara bem bonita e bota nesse saco de bater. E você dá-lhe soco ali todo dia. Para você lembrar que é você que precisa apanhar. E eu também preciso apanhar, todo mundo. Porque é muito fácil, a gente fala mais para alguém, mas não, eu preciso. Eu vou contar uma história, graças a Deus a projeção está funcionando, né? Para a gente trazer uma história aqui nessa palavra, sobre uma fortaleza chamada Massada. Massada é uma fortaleza localizada no deserto da Judeia, próximo assim, dá para ver de longe, um mar morto. E pode botar a primeira foto ali, é uma fortaleza onde foi construída por Herodes para que fosse um refúgio de guerra, assim, um refúgio para mais de 1000 pessoas ficarem ali em cima durante 3 anos, sem precisar sair dali, porque ali tinha cisterna de água, reservatório de água, tinha silos de comida, então existia muitas áreas ali para eles não precisar descer, porque era a parte mais alta, 400 metros de altura, então aí o acesso na época era o caminho da serpente, que eles chamam, né? Que é um caminho bem serpenteando mesmo a montanha até chegar lá, praticamente 2 horas de caminhada para você chegar até lá em cima. Então aqui, se vocês olharem na parte esquerda mais baixa, aqui eram os aposentos aqui do imperador, das classes mais altas ali do soldado do império, e em cima tinha toda, claro que a foto atual, na época não tinha câmera para tirar foto, nem drone, né? Então tiraram foto agora, né? Já com as ruínas. Então, isso aqui é o monte da fortaleza de Massada. Aí abre a outra foto ali, que é outra visão lá de cima, né, olhando para a região lá do Mar Morto, lá, vê que é um deserto bem grande da Judeia, é incrível esse lugar, gente. Esse lugar é só ruína, mas a história é incrível o que acontece. E você pisar e ver tudo isso é muito legal. Pode passar a foto lá. O que aconteceu em Massada? Isso aqui é uma foto real de hoje, tá? Quando houve a primeira guerra judaico-romana em Jerusalém, onde existia um grupo de rebeldes judeus que chamavam zelotes. Os zelotes eram homens que eram revoltados com a deturpação da palavra através dos fariseus, saduceus, com todo o sistema religioso da época. E eles também eram muito revoltados com a tirania do Império Romano sobre os judeus. Eles não aceitavam o governo romano em cima dos judeus. Então, existiam revoltas sociais. E dentro dos zelotes tinha outro grupo chamado sicários. Os sicários eram homens extremamente revoltados. Era a galera braba, a galera faca no dente.
Por que era o nome sicário? Existia uma faca bem pequenininha, curvada assim, que eles guardavam na roupa, embaixo da manga. E o que eles faziam? Quando tinha ambientes de aglomeração, alguma coisa dos romanos grande, o fariseu, um monte de gente na praça, assim, eles iam com essa faca e matavam a gente sem ninguém ver e saíam andando assim, ó. Ninguém percebia. Eles faziam emboscadas para criar mesmo esses assassinatos assim secretos, né? E eles acabavam nem sendo vistos, eram como ninjas mesmo da época. Então eles eram muito revoltados. Até porque esse movimento de grupos rebeldes ali em Israel é de sempre. Antes do Império Romano, lá no Império Grego ainda, uma família de gente braba também, de Judas Macabeu, ele juntou a sua família, seus vizinhos, seus amigos, falou, pega um pedaço de pau lá, uma enxada, uma foice, uma faca, o que tu tiver em casa, e nós vamos detonar e derrubar esse Império Grego. Eles foram lá com o pessoal da família. Se você procurar a Guerra dos Macabeus, é essa galera aí que fez. E só para a gente entender a revolta contra os fariseus. Na época da Guerra dos Macabeus, surgiu dentro desse movimento os fariseus. Eles eram responsáveis, dentro dessa guerra, de guardar as escrituras, todos os registros das profecias. Então, no meio dessa guerra toda, eles guardaram todos esses registros para que não fossem perdidos. Então, os fariseus começaram de um jeito incrível, era um pessoal puro, incrível. Só que o sistema religioso tomou conta e eles ficaram muito prejudicados, né? O sistema prejudicou muito a verdade da palavra e ficou deturpado o propósito, e por isso que aí os zelotes, os sicários eram revoltados com os fariseus, com os saduceus, porque já era muito corrompido o sistema religioso, porque eles conheciam de onde vieram os fariseus. Eles sabiam que era um movimento puro, por isso que percebiam a impureza do sistema. Então, esses sicários, só para você entender, juntaram um grupo de 960 judeus, chegaram em Massada, mataram os soldados, invadiram Massada e ficaram morando lá. Nessa época foi a época onde o Império Romano destruiu Jerusalém e também destruiu o segundo templo de Jerusalém em 70 depois de Cristo. E esses judeus ficaram lá em cima em Massada. Quando eles foram lá para cima, os romanos foram tentar lá e eles não conseguiam invadir a fortaleza, porque eles tinham toda uma estratégia de defesa. O que os romanos fizeram? Levantaram a 10ª legião de soldados romanos para fazer o cerco de Massada. Quando tu for estudar em casa, você vai botar lá, cerco de Massada. O que era o cerco de Massada? Imagina aqui, ó, isso aqui é Massada, né, o púlpito. Eles fizeram 8 batalhões em volta do monte aqui, né, da fortaleza, e fizeram um muro em volta para cercar, para não ter chance de nenhum judeu descer quando talvez buscar comida ou querer fugir ou qualquer outra chance de fazer alguma coisa. E isso aqui são as ruínas de um desses cercos, de um desses batalhões. Eram 8 desses aqui em volta dessa montanha de Massada. Então eles fizeram toda uma muralha em volta para cercar esses judeus, para não ter chance. E eles começaram a tentar invadir. E o que aconteceu? Na próxima foto vai mostrar aqui uma coisa muito interessante. Está vendo do lado direito ali que tem como se fosse uma rampa? Aquela rampa não é natural. Aquela rampa foi construída pelos romanos. Ali é a rampa do cerco de Massada. O que eles fizeram? Eles começaram a construir um acesso para subir até a fortaleza. E eu vou depois mostrar, espera só um minutinho, como que eles conseguiram invadir. E como eles já estavam chegando perto ali da fortaleza, eles começaram a colocar, e tem histórias, que eles começaram a colocar parentes, presos de guerra, judeus, ali naquela borda ali, para que os judeus que estavam em cima parar de atacar. Porque na hora que eu atacasse uma pedra, uma flecha, uma espada, eu estava vendo o meu parente ali, construindo a rampa. Então, por ficar assim, meu Deus, eu não vou matar um parente meu, não vou. Então existem essa história lá nos judeus, eles contam, que aí eles começaram a enfraquecer os ataques, que aí foi essa estratégia cruel dos romanos, foi trazendo esse avanço dessa construção, e depois ficou pronta. Tem uma foto do dia lá, eu consegui uma foto que tiraram lá, uma próxima foto, eles tiraram lá do dia, bem certinho, que foto bem do dia lá, né? Não sei com que máquina que eles tiraram essa foto. Mas o que eles fizeram? Uma torre
Subiram essa torre, né, empurrando, com esses presos de guerra, com todo mundo, para diminuir os ataques. E nessa torre tinha uma ferramenta de guerra. Não sei se vocês vão tentar, que eu não trouxe uma foto dessa arma de guerra, que se chama ariete. O ariete é o quê? Era um tronco bem grande, com uma ponta de ferro que usavam para destruir portões, para destruir muros, né? Eles puxavam assim e batiam até acessar os muros, né? Então, no pé, se você olhar na frente da torre, tá vendo que está quebrado o muro ali? Dá para entender? Ali é o acesso que os romanos conseguiram no muro da fortaleza de Massada através desse ariete. E o que estava acontecendo aqui, gente? Quando, lógico, os judeus estavam vendo essa construção. E eles estavam ali atacando, mas eles sabiam que quando essa torre chegasse, quando eles quebrassem o muro, eles iam entrar, ia matar todo mundo, e deu. Não tinha chance. Um dia antes desse acesso dos romanos, esses judeus que estavam lá dentro, eles fizeram um juramento entre eles, e a frase era a seguinte: nós preferimos morrer livres do que vivermos escravos dos romanos. Então eu prefiro estar morto, porque eu vou morrer livre. Porque se eu ficar vivo, eu vou me tornar um escravo. Então eles combinaram, todos eles deitaram no chão, fizeram um sorteio, e um deles lá foi matando um por um no chão, e todos ficaram mortos. Sobrou ali uma mulher, algumas crianças e um homem. E quando os romanos entraram na fortaleza, todos esses judeus estavam mortos e não tinham o que fazer. E tem uma fala muito linda do líder sicário, que é o Eleazar ben Yair, que era o líder desse movimento, que ele falou o seguinte: desde que nós, há muito tempo atrás, resolvemos jamais ser escravos de romanos ou de qualquer outro, a não ser do próprio Deus, quem somente Ele é o verdadeiro e justo Senhor da humanidade, chegou o momento que nós somos obrigados a transformar aquela decisão do passado em verdade prática. Vocês compreendem o que ele está falando aqui? Pode apagar ali, tirar a foto ali que já terminou. Vocês compreendem o que ele está falando aqui? Chegou a hora, quem sabe não chegou a hora hoje, daquela decisão que eu e você tomamos alguns anos atrás ou meses atrás, de seguir a Jesus, de dizer para Deus, para o mundo, para a nossa família, que quem governa a minha vida é o Senhor Jesus. Só que não está na hora da gente fazer com que isso seja uma verdade prática nos nossos dias, porque eles, fazendo o que fizeram, foi materializar o que eles acreditavam. E o assunto pecado em nossa vida é justamente isso. Porque o pecado é como um império romano. Ele faz mal para a gente, ele tenta governar a gente. Ele só tira o que há de bom de nós. Quando nós tentamos fugir, ele vai nos cercar. O pecado nos cerca, os nossos desejos nos cercam. O nosso egoísmo, a nossa tendência carnal em buscar os prazeres. Eu não sei quais são as coisas que o pecado cerca você, quais são as tentações que constroem batalhões em sua volta para pressionar até o dia que você ceder. Porque essa rampa de acesso foi construída na área mais baixa da fortaleza. O que isso quer me dizer? Na área frágil, é onde eles encontraram acesso. Quem sabe tem alguma área frágil na sua vida, na minha vida, onde o diabo tem tido acesso, onde o pecado, onde essa lei do pecado está tendo acesso todos os dias. Eu e você estamos deixando com que esse acesso seja real e a gente se torne escravo do pecado. E qual é a decisão que eu e você temos que tomar hoje? Prefiro morrer livre do que viver escravo do pecado. É fazer morrer todas as coisas que estão em nós, trazendo o pecado em nós, a imoralidade sexual, o egoísmo, as paixões, os desejos maus, coisas que têm dominado a nossa vida. A gente tem andado de mãos dadas com coisas que não condizem com quem nós somos de fato. Eu e você temos sido pressionados
como os sicários estavam pressionados. Só que eles tiveram uma decisão radical sobre a realidade da vida deles. Eles preferiram morrer. E hoje a proposta é de morte. A proposta para mim e para você hoje é de fato. Até quando nós vamos viver uma vida de mais ou menos, uma vida de quase. Eu quase tive um casamento abençoado. A pessoa daqui, há alguns anos, quando fomos já de idade avançada, a gente olhar para trás, poxa vida, eu quase tive uma profissão bem-sucedida, quase tive um casamento bem-sucedido, poxa, quase que eu fui feliz, quase que eu tive minha casa, quase... Não, é para a gente conquistar todas essas coisas hoje. Mas a gente precisa dizer não para essa natureza caída que nós temos. E a vigilância, como eu disse lá no início, não é sobre agora, não é sobre hoje, não é sobre o domingo, é sobre os dias. O pecado está em nós. Existe uma verdade sobre mim e você, sobre a realidade de quem somos. Eu não quero te assustar, né? Mas a verdade sobre nós é essa. Nós precisamos mudar os nossos parâmetros de vida. Precisamos mudar os nossos pedidos ao Senhor. Quem sabe estamos usando o nosso relacionamento com Deus apenas para buscar as coisas que são legais para mim. E tem uma forma, gente, de entrar nesse ambiente de limpeza do pecado. Primeira coisa, você precisamos ser honestos, que é a maior dificuldade. A nossa maior fraqueza é a desonestidade com nós mesmos. Porque a gente acha que é um baita de um marido, a gente acha que é um pai incrível, a gente acha que é um crente, um cristão tremendo, a gente acha que somos um baita de um profissional, a gente acha que é um funcionário incrível, que a gente ganha pouco pelo que a gente faz, a gente é desonesto em relação a quem nós somos. É a primeira coisa que a gente precisa ser verdadeiro. Eu não sou um pai tão bom assim. Eu não sou um marido tão bom assim. Tem dia que eu acerto, a maioria das vezes eu erro. Tem dia que eu dou uma disfarçada, mas tem dia que eu não consigo disfarçar. Aí a gente começa, né? A gente está aí num grupinho aí bem maroto aí de fazer uns exercícios aí. Aí a gente já se acha saudável. Meu Deus, estou saudável. Meu coração está incrível, meu fígado está bem. Vai fazer um examezinho para ver como é que está. Terça-feira eu vou lá me furar para ver como é que eu estou, para ver a decepção. Porque a gente acha que a gente está bombando. Não, eu sou o cara. Eu sou incrível. Não é bem assim, gente. Feliz é aquele que encontra a sua fraqueza. Sabe por quê? É na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. É na nossa verdade. E Deus é espírito. E Ele procura os que o adoram em espírito e em verdade. E a gente fica vivendo uma mentira, gente. Vivendo uma loucura. É loucura o jeito que a gente vive. É no mínimo uma loucura. Vamos ler Salmo 51, 17. Olha o que diz a palavra. Os sacrifícios que agradam ao Senhor. Abre lá, Salmos 51, 17. Não deu? Eu vou ler aqui para vocês. Os sacrifícios que agradam a Deus é vir para o culto todo domingo sem faltar um dia. Já que só eu que estou lendo a Bíblia, eu vou ler o que eu quiser, né? Você não está vendo? Os sacrifícios que agradam a Deus é entrar na escala dos ministérios e não faltar e não furar. Os sacrifícios que agradam a Deus, gente, são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, esses o Senhor não vai desprezar. E aqui está um perigo, gente, porque às vezes nós estamos tão envolvidos
para tentar pagar os nossos pecados. Sabia? Que a gente tenta pagar, a gente tenta compensar, existe uma tendência muito grande em nós em tentar compensar os erros que nós cometemos. Compensar como? Em trabalho, em serviço, em religiosidade, em bater cartão na igreja. Eu tenho refletido, essa semana inteirinha eu tenho refletido sobre a história da mulher do fluxo de sangue. Foi domingo que eu preguei sobre a mulher do fluxo de sangue? Foi domingo passado, né? Aquela história não sai da minha cabeça. Eu acordo pensando naquilo. E sabe o que veio na minha mente esses últimos dias? Aquela mulher, com certeza, se ela tivesse ouvido sobre Jesus antes, porque ela ficou 12 anos, né? 12 anos sofrendo. 12 anos, vamos dizer que Jesus estava ali nos seus 31 anos. Menos 12 dá quanto? Eu não sei, de cabeça. Dá o quê? Uns 19 anos. Jesus estava com 19 anos, talvez, no início da doença, Jesus não ia atuar ainda, ele não estava na sua atividade perfeita. Mas se talvez menos, o tempo que ela ia saber de Jesus, ela ia buscar Jesus como ela fez. Mas a palavra diz que ela gastou tudo que ela tinha. E esse tudo que ela tinha me pegou. Por quê? Porque a gente só valoriza as coisas quando a gente ou está prestes a perder ou quando perde. Por que eu não peço logo perdão para minha esposa ou para o meu esposo, resolvo o problema do meu casamento agora, logo, e valorizo e faço tudo de bom na minha casa, para minha família, hoje? Não, eu espero vir uma doença, espero vir um acidente, espero perder alguém. Ai, meu Deus, agora tem que valorizar. Cara, é hoje. A gente vai esperar perder os recursos inteiros para começar a valorizar? Poxa. A viver em Cristo, viver na comunidade, na família de fé. Normalmente nós buscamos uma igreja quando o bicho está pegando, né? Está ruim, está dando ruim alguma coisa, precisa de ajuda. Eu vou. Ai, meu Deus, eu preciso de ajuda. Aí, não sei, aí a gente fica fervoroso, né? Porque a gente ora, a gente busca, a gente está ali. Mas por quê? Só porque está pegando. Por que a gente não decide logo viver todas as coisas lindas que Deus tem para nós cedo? Por que a gente deixa para depois? Porque depois a gente usou todo o recurso da vida, o tempo, a saúde, tudo. Quando Deus chamou a gente para trabalhar integralmente na obra do Senhor, Ele ficou 6 anos falando com a gente. Até convencer, né? Porque a gente é cabeça dura. Porque eu já tinha um sentimentozinho aqui, ele ainda demorou um pouquinho para... 1 ano de casamento eu já queria abandonar tudo, né? Aquele, não, mano, não é assim. Queria ir embora, né? Lembra? Mulher cabeça dura essa minha. Mas é bom que quando ela decide comigo, o negócio dá tudo certo. As coisas que eu decido sozinho dá tudo errado, gente. É uma tristeza. E quando eu comecei a entender o nosso chamado, a oração que eu fiz foi a seguinte: Deus, eu não quero viver tudo que o Senhor tem para a minha vida quando eu ficar velho. Eu quero viver ainda jovem, novo, porque eu quero ter energia. Eu quero ter força para gastar tudo que eu tiver na sua obra, nos seus propósitos. Porque a gente não pode esperar. Normalmente é assim. A gente deixa para depois. O Estevam vai ter que chegar hoje do culto, vai fazer um monte de tarefa. Porque deixou para depois, esqueceu. E aí? É para amanhã? E a gente é assim, gente. Tá tudo ruim na finança. Vou ver se esse mês eu separo o meu dízimo, porque eu sei que quando eu dou meu dízimo, Deus me abençoe e eu vou sair desse problema financeiro. Pelo amor de Deus, gente, não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E normalmente a gente quer essas respostas. Não é sobre isso, gente. Não tem nada a ver. E a gente fica, sabe assim? Brincando com a verdade. Deus está nos chamando para viver uma vida extraordinária nele. Deus está convidando eu e você para andar sobre as águas. Agora são escolhas que eu e você precisamos fazer. A gente precisa entregar. A gente precisa ser verdadeiro. A gente precisa ser verdadeiro. Coração quebrantado. Sabe o que é quebrar o coração? É porque eu e você estamos com o coração rígido. Já enrijecido, petrificado. Que não cede. Coração rígido é um coração que não é humilde para abrir a verdade sobre o que está lá dentro. Como o salmista falou, Deus, entra no meu coração, sonda. Sonda, gente, nenhuma sonda, ela verifica a superfície.
toda sonda verifica a alta profundidade. Então, quando o salmista fala som do meu coração, ele está falando assim, ó, pega um sonda, vai lá no profundo do meu coração e veja se há algo que não te agrada. Está na hora da gente falar isso e lutar contra isso todos os dias, porque eu tenho certeza que a nossa vida vai ser melhor. Porque a gente está ouvindo muita palavra, ouvindo muito e obedecendo pouco. A gente está muito envolvido com a obra, mas não está vivendo o que a palavra diz. É a mesma coisa que você lê a Bíblia 10 vezes no ano, mas não viver um versículo. O que adianta conhecer tanto e viver tão pouco? Não é sobre conhecimento, é sobre obediência. Não é sobre sacrifício. O que Samuel falou para Saul? Eu não estou afim de sacrifício. Deus não olha sacrifício. Deus está preocupado com a nossa obediência. E às vezes a gente está sacrificando muitas coisas e está obedecendo muito pouco e não vai resolver nada. E o que eu e você precisamos? Em que área eu e você precisamos morrer hoje? De fato, sendo honestos, sendo verdadeiros, sendo vulneráveis. Sabe, o coração fechado, rígido, ele não é vulnerável. Ele não abre para ter um acesso. A palavra de Deus diz, eu bato a porta, né? Eis que estou à porta e bato. Se você me receber, abrir essa porta, eu vou entrar e vou fazer morada. Deus, ele não quer fazer uma visita. Ele não quer fazer você sentir um arrepio, uma emoção aqui no culto, você ir embora e ficar tudo bem. Deus, ele quer entrar no seu casamento, ele quer entrar nas suas finanças, ele quer entrar na tua saúde, ele quer entrar na nossa vida por completo e fazer com que eu e você possamos viver a realidade dos céus na nossa vida. Por que não? Por que não? Enquanto a gente se engana, o tempo está passando. E os recursos estão indo junto com o tempo. É a sua vida, o seu tempo, o seu casamento, a sua saúde, o seu dinheiro. Os recursos estão acabando. E a decisão precisa ser tomada, gente, em nome de Jesus. Deus quer que eu e você sejamos radicais nesse assunto. Porque o que Ele tem para entregar para mim e para você é muito precioso. As vidas que estão aqui nessa cidade, que vão ouvir Jesus através de nós, são vidas preciosas que precisam de homens e mulheres posicionados na palavra. Porque são pessoas que o Senhor está confiando em nós. E para confiar em nós, nós temos que estar dispostos a dizer não para o pecado. Vamos ficar de pé em nome de Jesus?